Muito boa noite, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje a gente vai comentar o capítulo 115 do livro Vinha de Luz, cujo título é Armai-vos, baseado numa fala de Paulo, que está em Efésios capítulo 6, versículo 13, onde Paulo diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Paulo está falando aqui um pouquinho sobre a necessidade de nós realmente nos fortalecermos para encarar essa nossa vida de encarnados, que a gente está sempre falando aqui que não é fácil, que a gente está mais assim num hospital e num campo de batalha do que propriamente num lugar de descanso, né? A gente está aqui para fazer o que tem que ser feito, para lutar pela nossa reforma íntima, para realmente nos transformarmos e seguir a nossa jornada espiritual. Só que não é bem assim que a gente se comporta. O Emmanuel fala assim, é como uma criança que só se interessa pelas guloseimas. Porque nós, usualmente, buscamos a divindade para acalmar nosso coração, por causa das dores que a gente passa, para pegar consolo. Não que isso seja ruim, óbvio, né? Tanto que o Espiritismo é chamado de consolador prometido, né? Porque realmente traz consolo. Mas não é só passar pelo sofrimento, ficar com aquela dor enorme e obter o consolo. É obter o consolo previamente. É estar preparado, estar fortalecido, estar já no jeito da resignação que o Evangelho tanto prega que a gente precisa ter para enfrentar tudo que vem, para entender as circunstâncias, para manter a fé acima de tudo e para não nos deixar abalar. Igual o Paulo está falando, armar para que quando vier a situação toda de tormenta, a gente aguente e ainda fique firme. E não, usualmente, como acontece com a gente, né? Cair, se desesperar e depois levantar as mãos para os céus pedindo ajuda. Né? Que é aquela coisa, a gente pede muito, agradece pouco, se prepara para a luta menos ainda. Não é isso, Apolônia? É verdade, é bem isso mesmo que Paulo está colocando, né? Quando Paulo fala sobre essas armaduras, né? Porque é estranho alguém que fala de Jesus falar de armai-vos, né? E não é amai-vos, né? É armar, de arma, Isso. né? Mas assim, na verdade, Paulo aqui ele faz um comparativo, porque no período que ele viveu, na época lá de Jesus, né? Logo após a morte de Jesus, que embora ele ainda quando Jesus estava vivo, eles não se encontraram, mas ele já existia. Nós tínhamos lá os soldados romanos, né? Que como soldados, eles tinham uma vestimenta própria para poder ir para luta, para ir para a guerra, né? Então, Paulo faz um comparativo com essas armaduras que os soldados usavam. Né? Então, para eles irem para a guerra, eles tinham a couraça, né? Que ela era toda de metal, que eles usavam no corpo. Tinha o capacete, que também era de metal. Tinha o cinturão que eles utilizavam, e cada um tinha um significado, né? Então, o capacete era para proteger a cabeça. A couraça era para proteger a parte do coração. O cinturão era para proteger as partes baixas e inferiores do corpo, né? E a espada, que era a arma de luta, e o escudo, né? Que então eles usavam esse escudo para se defender das armas que vinham contra eles, né? E as sandálias? Então, e as sandálias, né? Que levavam os soldados para as guerras. E também era tudo de metal. Não era qualquer material que as pessoas usavam, porque tinha que ser algo resistente, porque senão a espada passava e matava todo mundo. E aí, quando Paulo diz para a gente se armar, ele não diz para a gente vestir as armaduras dos soldados, mas as armaduras de Deus, que, na verdade, tem alguns significados com esta referência que ele faz. Então, o primeiro escudo de Deus seria a verdade.
Então, que a gente possa sempre usar da verdade para nós mesmos, né, para o nosso interior e com as pessoas que nos convivem ao nosso lado. Pois ele diz assim que a mentira é um dos golpes mais baixos que pode existir. E muitas vezes as pessoas têm um hábito de mentir, né? Porque a sociedade, de uma certa forma, não cobra muito essa questão, né? Então, mas que a gente, como cristão, que a gente possa cultivar sempre a verdade. Mentem até para si mesmos, né? Até para nós mesmos a gente mente. Exato. O segundo escudo de Deus seria a gente cuidar do nosso coração. Então, o nosso coração, ele precisa estar pronto para amar. E para ele amar, a gente não pode, para que a gente possa trabalhar em prol de Deus, trabalhar em prol de Jesus, o nosso coração não pode estar cheio de remorso, nem pode estar cheio de ódio. Porque desta forma, fica difícil a gente usar essa armadura de Deus. Então, nós precisamos cuidar do nosso coração. Ah, mas eu não consigo perdoar tal situação. A gente precisa trabalhar no nosso interior para que a gente possa fazer este perdão, né? E usando sempre da verdade para que a gente possa conseguir vencer a nós mesmos. O terceiro escudo de Deus são os nossos próprios pés. Então, a gente deve cuidar dos nossos pés, porque ele é que nos guia, ele que nos leva, tanto o nosso corpo físico, quanto a questão das nossas ações. Porque se a gente não tiver pé, nós vamos ter muita dificuldade para poder caminhar, assim como os soldados tinham lá as sandálias, né? Então, os nossos pés, eles têm que estar alicerçados no Evangelho de Jesus para que a gente possa caminhar com segurança. O quarto escudo é a nossa fé. A gente precisa trabalhar a nossa fé. Porque se a gente tiver dúvidas da questão da espiritualidade, tivermos dúvidas das questões de Deus, a gente corre risco de qualquer um nos tirar do nosso caminho. À medida que, se a gente tiver a certeza, a confiança plena nesse caminho, ninguém vai tirar a gente do caminho que a gente deve seguir. Então, nós precisamos cuidar da nossa fé. Grande fonte de resiliência. Exato, exatamente. A quinta armadura é a gente cuidar da nossa cabeça. Na nossa cabeça está o nosso mental, né? E se a nossa mente estiver sã, a gente consegue trabalhar, deixar o nosso corpo sã também. Então, mas como a gente deve de cuidar da nossa cabeça? Olha, na internet, se há aí uma série, tem até exercícios, né? Para a gente fazer algumas atividades que ajudam nessa questão de cuidar da nossa mente. Algumas alimentações que nos auxiliam. Então, a prece, que vai vincular com a outra, né? Isto. E a sexta armadura é a prece, é a oração. Então, a gente precisa, dá para entender assim, que um escudo completa o outro, né? Porque não é nada isolado. Eu não posso pegar um único escudo e usar, na verdade. Então, um vai completando o outro, e aí tem essas 6. E olha que né? bonito. Imagina a oração iluminando a mente, aliviando o coração, porque se a pessoa, por exemplo, carregar a angústia, carregar a mágoa, imagina o peso dessa armadura. Não vai ser uma proteção, uma armadura leve para realmente ficar forte e combater o que vier. Vai ser algo pesado, vai ser um fardo, né? Não uma armadura. A gente sabe que a armadura física mesmo é pesada, mas Sim. Meu fardo é leve e meu jugo é suave, disse Jesus. É suave. Pois é. Então, e é através de todos esses escudos, de todas essas
colocações na prática, a gente consegue transformar o meu eu, né? Aquilo que está lá dentro, e aí a gente parte para a reforma íntima, né? Que é a grande sacada de todos esses escudos, é a gente se transformar numa pessoa melhor, ter atitudes melhores, trabalhar em pró do nosso próximo. Porque se a gente trabalhar em pró do nosso próximo, nós estamos trabalhando para Deus. Né? Vamos Porque eu ser não posso efetivamente ter. combatentes, né? E não Exato, sentar. exato. E não ficar, né, como ermitão, né, esperando que tudo caia. Não, a gente tem que ser aquele que levanta e sai, e vai fazer, e vai batalhar, e vai seguir os passos que precisamos para chegar aonde temos que chegar. Eu acho que é isso, né, Lívia? É isso mesmo. Vamos nos armar para enfrentar aí essa guerra do amor, né? Que não é com armas, é com resistência, mas é com uma resistência bem cuidada na fé, no coração, na mente, na oração e nos E que pés não é firmes na fácil de base do fazer, evangelho. né? De jeito nenhum. Né? Porque primeira coisa que para a gente conseguir atingir esse ponto, primeiro nós precisamos querer, né? Segundo, nós temos que sair da nossa zona de conforto e de ficar na condição de pedinte e sair para lutar e Fazer. batalhar para as coisas que a gente quer. Então, como eu sempre digo, né, a oração ela é bom, barato e só depende de cada um, É isso aí. né? Então, que a gente possa utilizar essas ferramentas para trazer o nosso melhor, Começando né? agora com a nossa oração semanal aqui nesse estudo, que nos auxilia e leva um pouquinho do que a gente tem a oferecer também para os nossos irmãos de humanidade. Exato, é Vamos isso aí. então para esse momento onde a gente vai acalmando, relaxando o nosso organismo físico, sentindo um pouco mais de perto o nosso organismo espiritual, o nosso coração girando como um motor elétrico e emitindo luz, as nossas mentes se iluminando também como uma chama fortemente acesa. E isso vai envolvendo todo o nosso organismo físico, para que nossas dores sejam aliviadas, para que o nosso coração não se sinta oprimido, para que a gente sinta realmente felicidade com esse contato com a espiritualidade amiga. Cumprimentamos o nosso mentor individual, que sempre nos acompanha, está conosco, nos dando suporte, nos dando força para sempre nos mantermos em pé ou então levantarmos rapidamente quando cairmos. Cumprimentamos os mentores do Grupo Espírita Aprendizes do Evangelho, mentalizamos o seu símbolo, aquelas borboletas da simbologia se desprendendo e tocando em todo o nosso organismo, levando um pouquinho do amor que temos a oferecer inicialmente pelos cantos da nossa casa, do nosso ambiente doméstico, pousando nos corações e mentes daqueles que convivem conosco, levando também aos nossos locais de trabalho, de estudo, onde quer que nós passamos, na nossa rotina, para que nós estejamos espalhando amor, espalhando fé, espalhando mensagem de resiliência e mensagem do Evangelho, onde quer que a gente vá. Que esta nossa energia possa se expandir também para os nossos vizinhos, para o nosso bairro, cobrindo toda a nossa cidade, encontrando, já que estamos em cidades diferentes, nesta mesma sintonia, nesta mesma vibração, encontrando, cobrindo todo o nosso Brasil, focalizando essas energias na cidade de Brasília, representando aqueles que coordenam os estados, coordenam com o poder dado pelos homens, então governo federal, estadual, municipal, os três poderes, que todos esses envolvidos na gestão do nosso querido Brasil recebam iluminação, recebam paz em seus corações, ouçam seus anjos da guarda, seus mentores individuais, para que realmente tomem decisões em favor do nosso povo. Que Ismael também receba essas nossas vibrações como um reforço e também um pedido de ajuda para que o nosso Brasil seja sempre amparado. Vibramos também pelos outros países do nosso querido globo terrestre, que onde houver um coração oprimido, dolorido, desesperado,
onde houver uma dor física, emocional, espiritual, que o nosso amor possa humildemente alcançar, aliviar, despertar para a esperança em dias melhores. Esta mesma vibração se estende para o outro lado da vida, para todos aqueles irmãos que perambulam, loucos em sofrimento, ou ainda persistentes no mal, para que seus corações sejam tocados, despertados, para que possam receber atendimento e continuar sua jornada, se armando também de fé, para enfrentar uma reencarnação após a outra e seguirmos firmes na nossa evolução espiritual. Deixamos assim as vibrações finais para que a espiritualidade amiga utilize onde for mais necessário e que possamos manter em nosso lar esta paz que agora aqui desfrutamos e prometendo começar amanhã um dia bem melhor do que tivemos hoje. Graças a Deus. Até a próxima semana. Até a próxima semana. Que assim seja.